mundo, Gani. Evandro, você sabe que o Trump ele tem uma característica, e eu recomendo para a nossa audiência o livro Ganhar de Lavada, escrito pelo Scott Adams, aquele cartunista que faz o Gilbert, né? Que ele também não era um entusiasta de Donald Trump, mas identifica naquela eleição que Trump ganharia as eleições de 2016, quando todos davam risada, achavam isso um absurdo, né? Que ele nem ganharia as primárias, tratavam isso de uma maneira jocosa. E ele também não era um grande entusiasta, embora acreditasse que Donald Trump seria um nome muito forte. Mas ao longo do tempo, ele também vai se convencendo que Donald Trump seria a melhor opção para os Estados Unidos. O Trump, segundo o livro, tem uma característica que é a persuasão militar. Ele coloca 3 níveis de persuasão, Evandro. Uma é a persuasão acadêmica, seria o nível mais fraco, depois a persuasão executiva e a persuasão militar, que seria o nível mais forte. Então ele tem essa característica de convencimento mesmo em cima daqueles que um dia chamaram ele de nazista, que foram opositores, mas ele tem essa espécie desse magnetismo pessoal, essa capacidade de persuasão e o carisma. E agora, numa situação dessa, é claro que tudo isso se fortifica ainda mais. E aí, a partir do momento que o nome de Vance é anunciado, Felipe Monteiro, ele cai também sob o escrutínio tanto dos democratas quanto dos republicanos, porque os democratas já disseram que ele está se aliando a Donald Trump mais por oportunismo do que por ideologia. Alguns nomes, até alguns nomes do próprio Partido Republicano, têm trazido essa opinião diante das manifestações que Vance fez lá atrás sobre Donald Trump e que agora tem esse revés, né? Com ele sendo um dos principais defensores e, inclusive, um dos principais que permanecem ao lado de Donald Trump, mesmo diante de toda a crise com os processos judiciais que ele viveu nos últimos meses. Aliás, hoje, a Justiça ali da Flórida acabou encerrando mais um processo contra Donald Trump, que era um dos principais, que era o processo que o acusava de reter documentos que pertenciam à Casa Branca e que eram documentos importantes da segurança nacional americana. Esse, segundo os advogados de Donald Trump, era um dos processos que mais o colocavam em risco e que hoje é encerrado. Ainda pode haver um recurso? Sim, mas a justiça já começa a dar um sinal e uma notícia positiva para Donald Trump depois de um fim de semana de bastante violência ali durante a fala dele ali na Pensilvânia. Então, vejam que esse nome cai já sob o escrutínio das pessoas, mas Vance vem como a figura que ficou ao lado de Donald Trump no pior momento dele. Felipe Monteiro. Boa análise, boa análise. O Vance, ele é uma pessoa muito controversa, né? Então, até que algumas pessoas não gostavam dessa indicação, porque ele, como senador, ele não teve um trabalho tão forte quanto se esperava de um senador. Além do mais, ele é muito mais contrário à questão do aborto do que o próprio Trump, não é? O Trump, para vocês terem uma ideia, a questão do aborto é um tema central nos Estados Unidos hoje em dia, né? E o Trump, ele é a favor de dar a competência para resolver a questão dos abortos para os estados. Já o Vance é completamente contra, ele nem coloca essa possibilidade. E aí, eu queria fazer uma análise, Cine, por que eu acho que o Vance ele foi o escolhido como candidato a vice do Trump, né? Em 2016, o Trump venceu as eleições muito por conta, né, da classe branca trabalhadora dos Estados Unidos. Né? Aquele cinturão industrial dos Estados Unidos, aqueles trabalhadores todos votaram em peso no Donald Trump. Que são os trabalhadores que aparecem no livro do Vance. O livro do Vance conta a história destes trabalhadores. Exatamente. Que depois virou e foi adaptado para o cinema. Exatamente. E em 2020, quando o Biden ganhou as eleições do Trump, ele teve o apoio exatamente dessa classe branca trabalhadora. E o Biden, durante todo o seu mandato, né, é bom lembrar disso, né, ele se aproximou muito dos sindicatos, né, dos Estados Unidos e se aproximou muito também da classe branca trabalhadora e tinha um movimento fácil, né, dessa classe branca trabalhadora também voltar a apoiar o Biden. Então, quando o Trump escolhe o J.D. Vance como vice, né, ele escolhe uma pessoa que veio da classe branca operária dos Estados Unidos, que tem uma obra que é best-seller, que retrata exatamente, né, essa classe trabalhadora branca. Então, eu sinto que o Trump fez um movimento claro e direto para essa classe branca norte-americana que
faz a diferença na hora da votação. Bom, vocês acompanharam ali um momento em que houve explosões no telão, muita gente comemorando, é porque exatamente agora foi anunciado que os republicanos oficializam sim a candidatura de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Então agora é oficial. Donald Trump vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. Anúncio oficial feito nesse momento, e o que a gente está aguardando agora é se Donald Trump vai se pronunciar nos próximos minutos, depois do anúncio confirmado. Luca Bassani. Pois é, Evandro, nós estamos aqui esperando a entrada de Donald Trump, que será traduzida em português por nós mesmos, para toda a nossa audiência. Então não se preocupem, não mudem de canal, porque a gente vai trazer para vocês também em primeira mão o discurso dele, o primeiro discurso público dele desde o atentado, mas pegando apenas uma conclusão em relação ao que o Felipe Monteiro acabou de trazer, que de fato é um dos motivos da escolha de J.D. Vance para ser o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, tem a ver com o que eles chamam de blue collar workers. Nos Estados Unidos tem o white collar, que é o colarinho branco, são os políticos, advogados, pessoas do alto escalão da sociedade, assim podemos dizer, e o blue collar são aqueles de colarinho azul que trabalham com uniformes, com macacões nas fábricas. Então ele quer mesmo falar para esse eleitorado americano que que perdeu o encanto com o Partido Democrata durante os últimos anos e que mora nesses estados que são cruciais para referendar quem vai ser o mandatário na Casa Branca. Não só isso, nós também temos o passado militar de J.D. Vance, que fala a todos os americanos, e aí, independentemente de serem democratas ou republicanos, todos têm orgulho do Exército, sabem exatamente os esforços que os americanos que serviram nas diversas guerras fizeram. Tem até o Veterans Day, né, o Dia dos Veteranos das diversas guerras, que é comemorado nos Estados Unidos. Então ele acaba sendo um candidato que junta todas essas características e pode ser fundamental para conseguir votos cruciais em estados tão específicos que terão essa contagem minuciosa em novembro, no dia 5, no começo do mês de novembro, nessas eleições entre Joe Biden e Donald Trump. Tem razão, Luca Bassani, nosso craque, que vai fazer a tradução simultânea no momento do discurso de Donald Trump ao vivo, que você acompanha sim aqui no 3 em 1. Fique conosco. Fala, Felipe Monteiro. Não, só um ponto que eu acho interessante, o Vance tem 39 anos de idade. Sim. Ou seja, teoricamente, o Trump escolheu um candidato a vice, 39 anos de idade, que ressalta ainda mais a questão da idade do Biden, né? Sim. Ou seja, a juventude dentro da chapa do Donald Trump. Então, acho que também tem esse jogo na escolha do vice-presidente por Donald Trump. Interessante esse seu olhar. Agora, Gustavo Segré, ao mesmo tempo em que a gente está acompanhando os republicanos anunciando e oficializando a candidatura de Trump, chegam informações novas também do próprio FBI sobre o atirador de Trump. Segundo o FBI, nesta segunda-feira eles tiveram acesso ao telefone do suspeito Thomas Matthew Crooks de atirar em Donald Trump. Eles estão fazendo uma análise, outras buscas foram realizadas na casa dele, ou seja, a partir dos próximos dias, novas informações também sobre os motivos e a provável organização desse ataque deverão vir à tona a partir das autoridades americanas. Segré. Sim, Evandro, e tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas, desde eventuais falhas da segurança do serviço secreto até a motivação efetiva, se ele estou sozinho, 20 anos, muito novo, mas obviamente com um poder de fogo que poderia ter mudado o rumo da história, né? Voltando à convenção, Evandro, como os americanos sabem fazer coisas grandiosas, né? Qualquer evento é um evento hollywoodiano, tem características de tudo, inclusive um monte de gente sorrindo, se a gente presta atenção. E você sabe que eu gosto de prestar atenção nesses detalhes comportamentais. Todo mundo falando e os que estão atrás só sorriem. Dá a sensação de que acabaram de contar uma piada. Tem que mostrar que estão felizes para que isso contagie as pessoas. Olha isso, é incrível. Não tem um que não esteja sorrindo. Aí ele viu que está sendo... É incrível, mas faz parte, né? É o jogo político. E me parece que, bom, se realmente Vance se conforma como candidato, são muitos os recados que o Donald Trump está dando aos eleitores e, sobretudo, aos democratas. Muito bom ponto aí o que levantou Felipe Monteiro em termos de idade, porque vai contrapor exatamente com quem será o eventual candidato caso Biden seja confirmado. Eu continuo duvidando disso.
Pode haver um revés ainda nessa candidatura, principalmente depois dessa situação envolvendo aí Donald Trump no último fim de semana. Agora, no evento, eles anunciaram também J.D. Vance como o vice da chapa do ex-presidente. Então, além da publicação feita pelo próprio Trump ali na rede social, no evento do Partido Republicano também já há confirmação de J.D. Vance. Alan Gani. E, Evandro, eu acompanhando aqui o Twitter de alguns formadores de opinião nos Estados Unidos, conservadores, todos dizem que a principal marca dele é justamente representar a classe trabalhadora, né? O working class aqui, como você trouxe anteriormente, né? E aí já voltam as hashtag Make America Great Again, mas esse seria o principal emblema dele, né? Representar aí o trabalhador padrão dos Estados Unidos. Agora, Luca Bassani, segundo a agência Reuters, Donald Trump recebeu votos suficientes para se tornar o candidato presidencial republicano, com a delegação da Flórida o colocando no topo. O próprio filho de Trump, Eric Trump, falou pela delegação da Flórida. Então, os votos foram sendo apresentados e o nome dele teve ali uma escolha massiva pelo partido, né? É isso, o sistema eleitoral americano, Evandro, pode soar um pouco maluco para muitos dos nossos espectadores, mas é importante dizer que o vencedor das eleições americanas não é aquele que tem mais votos no voto popular, assim como é no Brasil ou como é em outras democracias mundo afora. Depende do sistema do colégio eleitoral, né, que divide proporcionalmente a população de cada estado, 538 delegados, e aí quem conseguir 270 pela aritmética se torna o presidente. Mas no processo da nomeação de cada um dos partidos, há uma série de outros delegados em cada estado que também tem o seu voto para representar na convenção do partido, então defender a candidatura de determinada pessoa, de determinada chapa. Nós já sabemos que essas primárias aconteceram ao longo desse ano. Donald Trump ganhou com ampla vantagem em quase todos os estados, derrotando Ron DeSantis, o atual governador da Flórida, e também Nikki Haley, que também foi até o fim, mas por não ter ganho nenhum estado de muita expressão, acabou abrindo mão, e Donald Trump então tem esses delegados todos ao seu lado que hoje na convenção anunciam o seu voto. Como você bem disse, o filho dele, Donald Jr., acabou fazendo então o anúncio dos votos da Flórida, esse que é um estado que também no passado, pela população latina, foi muito democrata e cada vez mais tem se tornado republicano, inclusive Donald Trump tendo a sua residência oficial lá na região de Mar-a-Lago e sendo um dos presidentes que mais defendeu a Flórida ao longo desses anos que assumiu, né? A figura dele ficou muito ligada ao estado da Flórida, esse estado com tantos latinos, com muitos brasileiros também que simpatizam pela figura de Donald Trump.